Minha noiva achou que me surpreenderia com meus pais tóxicos na primeira fila no dia do meu casamento, mas eu a surpreendi com o cancelamento do casamento. Estou noivo e planejava me casar com minha noiva em uma semana. Estamos juntos há 4 anos e eu a pedi em casamento porque pensava que com ela teria uma família de verdade. Viemos de ambientes familiares muito diferentes. Eu venho de uma família desestruturada. Meus pais lutaram contra o vício e eram jovens e imaturos demais quando me tiveram. Não tinham dinheiro nem estabilidade, nem mesmo o desejo real de serem pais. Até hoje, nem sei por que me tiveram. Quando eu ainda era muito pequeno, minha mãe me entregou ao sistema de lares adotivos e essa fase da minha vida foi extremamente difícil. Fui mudado de casa em casa muitas vezes e em muitos desses lugares, não me sentia seguro nem amado. Outras crianças me intimidavam e às vezes, até as pessoas encarregadas de cuidar de mim me machucavam. Passei muitos desses anos me sentindo sozinho, assustado e sem saber em quem podia confiar. Depois de alguns anos, algo inesperado aconteceu e meus pais de repente decidiram que queriam me ter de volta. Eles tinham endireitado suas vidas, segundo o que me disseram, e era o que parecia, pelo menos na aparência. Disseram que não usavam mais nada e que estavam tentando viver de outra maneira. Eu não sabia bem como me sentir. Uma parte de mim desejou isso por muito tempo, ser amado, ter uma família de verdade, mas outra parte de mim se sentia confusa e ferida. Eles não estiveram presentes quando eu mais precisei. Eu havia passado por tanta coisa sozinho e de repente eles apareceram dizendo que agora estavam prontos. Isso era como a melhor mentira para uma criança que nunca teve uma família de verdade. Naquele momento, eles não ofereceram nenhum pedido de desculpas real e não tivemos nenhuma conversa sobre tudo o que aconteceu no passado, como me deixar em um lar adotivo. Apenas disseram que antes não estavam preparados, mas que agora estavam, e foi só isso. Senti que queriam seguir em frente sem reconhecer o passado, mas como ninguém me havia adotado enquanto estive no sistema, eu não tinha muitas opções, então acabei voltando a viver com eles. Foi estranho voltar para pessoas que supostamente eram meus pais, mas que continuavam parecendo estranhos em muitos aspectos. Alguém pensaria que depois de todos aqueles anos em que me abandonaram, depois de tudo que passei sem eles, eles voltariam com mais bondade, mais cuidado ou pelo menos com mais compreensão, mas não foi assim. Em vez de tentar reparar o dano ou reconhecer a dor que causaram, eles agiam como se nada tivesse acontecido, como se pudéssemos retomar de onde paramos, fingindo que éramos uma grande e feliz família. E nunca me perguntaram como tinha sido minha vida enquanto estiveram ausentes, não queriam falar sobre os lares adotivos, sobre o bullying nem sobre a solidão, não queriam ouvir sobre a dor de se sentir esquecido e não amado. Em vez disso, agiam como se ignorar o passado fosse suficiente para que tudo ficasse bem, mas para mim não era tão simples, eu não conseguia fingir. Tenho cicatrizes daqueles anos, algumas visíveis e outras profundamente enterradas e a decisão deles de ignorar tudo isso só fazia a dor pesar mais. Meus pais costumavam comentar o quanto eu havia mudado desde a última vez que me viram, como se fosse uma grande surpresa e diziam isso em um tom que parecia mais uma queixa do que uma simples observação. Como se esperassem que eu continuasse sendo o mesmo menino pequeno que haviam deixado para trás, apesar de tudo que vivi. Era como se não pudessem ou não quisessem entender que estar no sistema, ser movido de um lugar para outro, ser intimidado e machucado, obviamente teria um efeito em mim. Como eu não iria mudar? Mas eles agiam como se nada disso importasse. Queriam que eu sorrisse, que estivesse alegre, que agisse como se fossemos uma família normal retomando nossa vida juntos. Esperavam que eu fosse uma criança normal e feliz, como se eu não tivesse tido que passar por uma infância muito diferente da que uma criança normal viveria. Eu carregava tanta raiva, tristeza e confusão, mas não havia espaço para expressar nada disso, tinha que reprimir tudo apenas para manter a paz em casa. Porque, por pior que fosse, voltar para o sistema seria muito pior e era. Porque apesar de tudo que vou lhes contar, o sistema de lares adotivos foi muito pior, o que não tornava a casa dos meus pais muito melhor. Se eu não me saísse bem, seja na escola, com as tarefas ou simplesmente por não me comportar como meu pai queria, ele me punia severamente. Às vezes, ele me batia nas mãos com uma bengala e outras vezes, me mandava para a cama sem jantar, como se tirar minha comida fosse outra forma de me controlar. Não eram simples castigos, eram formas de usar meu trauma para me controlar. Eu sempre pisava em ovos ao redor dele, sem saber o que poderia fazê-lo explodir, mas como eu disse, ainda era melhor que o sistema de lares adotivos. O que doía tanto quanto isso, ou até mais, era que minha mãe nunca intervinha para me proteger. Ela ficava à margem e não dizia nada, como se não estivesse realmente ali. Ela era minha mãe, e eu tinha esperança de que algum dia ela falaria por mim, que dissesse a ele para parar ou até mesmo que me abraçasse depois, mas isso nunca aconteceu. Ela ficava em silêncio e não agia como as mães na televisão. Eu me esforçava tanto para ser bom o suficiente, para evitar os castigos, também porque não queria voltar para onde estava antes. Em vez disso, sentia que estava sempre falhando em algo, sempre a um passo de cometer um erro que me faria merecedor de um golpe ou algo semelhante. Então, como você pode imaginar, minha infância foi um inferno.
Quando completei 18 anos, não precisava mais viver com meus pais. Eu havia tentado fugir algumas vezes, mas eles sempre me ameaçavam com me mandar de volta ao sistema de lares adotivos. Então, viver por conta própria sendo menor de idade não era uma possibilidade. Eu estava completamente farto dos meus pais e de tudo que implicava viver sob o teto deles e queria ir embora. Não me importava para onde. Só precisava me afastar deles, dos gritos, dos castigos e daquela constante sensação de não me encaixar. Ao mesmo tempo, o casamento deles estava desmoronando. Era como se a raiva que antes dirigiam a mim, agora dirigissem um ao outro. Eles brigavam constantemente, discussões feias e escandalosas que às vezes duravam horas. Gritavam por dinheiro, por lealdades, por erros do passado. Não havia paz naquela casa, nem por um minuto. As paredes eram finas e todos ao nosso redor podiam ouvir o que estava acontecendo. Mais de uma vez, os vizinhos tiveram que chamar a polícia porque os gritos saíam de controle e ver os policiais aparecerem na porta enquanto as pessoas nos observavam das janelas era humilhante e doloroso. Eu ficava com raiva por eles me colocarem constantemente em situações onde todos julgavam nossa família. Quando chegou a hora de ir para a universidade, meus pais simplesmente presumiram que eu ficaria perto de casa e esperavam que eu escolhesse uma faculdade próxima para continuar ajudando, fazendo recados, cumprindo tarefas e cuidando das coisas em casa. Eles estavam envelhecendo e, em vez de me encorajarem a buscar novas oportunidades ou construir minha própria vida, queriam que eu ficasse como uma espécie de cuidador reserva, mas eu tinha outros planos. Planos que eles não conheciam e que não teriam apoiado mesmo que soubessem. Tomei uma decisão muito deliberada, candidatar-me a universidades que ficassem longe. Eu queria distância, a maior possível, precisava de espaço, não apenas físico, mas também emocional e mental. Felizmente, consegui uma bolsa de estudos, o que mudou tudo, e graças a isso não precisei depender deles financeiramente, nem prestar contas a eles e sendo honesto, eles nunca tiveram um fundo para meus estudos nem economias para mim. Não é como se eu estivesse me afastando do apoio que eles haviam preparado. Eles não planejaram meu futuro, apenas planejaram me manter no deles, sob suas condições. Quando meus pais souberam que eu estava indo para tão longe para a universidade, eles perderam completamente o controle e não reagiram nada bem. Minha mãe chorava e me pedia para ficar. Sim, a mesma mãe que permitia que seu marido me tratasse muito mal e nunca agiu como uma, mas quando eu estava indo embora e pensando em abandoná-los, ela era a pobre mãe que seu único filho abandonava. Meu pai, por outro lado, ficou furioso e por sorte, naquela época eu já era um pouco mais velho e suas intimidações físicas já não me afetavam tanto. Nenhum dos dois pareceu se importar que eu tinha me esforçado muito, que tinha ganhado uma bolsa de estudos ou que estava indo para a universidade, o que é uma conquista por si só. Eles só viram que eu estava escapando do controle deles. Simplesmente fiz as malas em silêncio, não me despedi porque sabia o que aconteceria e fui embora. Mesmo assim, eles chamaram a polícia para me procurar, mas quando disseram à polícia que eu tinha 18 anos e tinha ido para a universidade, eles simplesmente não lhes deram muita atenção. A polícia só me contatou para ver se eu estava bem, porque aparentemente, eles haviam dito que eu poderia estar gravemente ferido, e fizeram uma verificação de bem-estar. Enquanto estava na universidade, encontrei um trabalho de meio período para poder me sustentar e a bolsa incluía os estudos, mas não a comida e a moradia. Eu não podia pagar muito, mas ao mesmo tempo, uma caixa grande era um lugar melhor do que a casa dos meus pais, sem falar no sistema de lares adotivos. Pela primeira vez, eu estava ganhando meu próprio dinheiro, dinheiro que eu podia usar para comida, livros, aluguel ou simplesmente para me sentir um pouco mais seguro. Mas quando meus pais souberam que eu tinha um trabalho na universidade e estava ganhando dinheiro, começaram a se intrometer novamente. Eles me incomodavam constantemente, ligando ou me enviando mensagens para pedir dinheiro. Às vezes, nem pediam, exigiam e quando os bloqueei, eles cruzaram a linha. Chegaram a aparecer na minha universidade sem aviso prévio, tentando me manipular com culpa ou me pressionar para dar-lhes minhas economias, que nem eram muitas, era o pouco que me sobrava depois de trabalhar e pagar as contas. A única forma que consegui mantê-los afastados de verdade não foram as palavras, foram as ameaças de obter uma ordem de restrição contra eles, também a possibilidade de processá-los por assédio e por qualquer outra coisa que eu pudesse inventar. Eu não tinha ideia se podia obter uma ordem ou processá-los, mas eles tinham ainda menos ideia e pensei que acreditariam mais em mim por estar na universidade ou algo assim. Isso fez com que as coisas se acalmassem bem rápido e eu não precisei mais ser incomodado por eles. Fui à terapia por causa dos meus pais, das minhas experiências de infância e do meu estresse da universidade, e me concentrei nos meus estudos e no meu trabalho. Quando me formei, já fazia tempo que não via nem falava com meus pais, e era a melhor sensação do mundo. Com o tempo, conheci minha noiva e ela vinha de um ambiente familiar completamente oposto, com uma infância que se pode chamar de normal. Todos em sua família se amam e se aceitam e acho que nunca presenciei uma situação disfuncional entre eles. Eles têm discussões,
mas nada que se aproxime de abuso. Devo dizer também que seus pais me aceitaram como se eu fosse um deles e me deram uma espécie de família que eu nunca tive. No entanto, havia um tema constante entre minha noiva e eu. Ela sempre expressou seu desejo de conhecer meus pais e quer ter um relacionamento com eles. Não importa quantas vezes eu tenha lhe contado quão traumático foi crescer com eles, ela sempre me pressionou para perdoá-los e me reconciliar, algo a que me recusei veementemente. Ela não tem a versão censurada e resumida do sistema de lares adotivos e dos meus pais. Ela tem a versão completa. Ela conhece os detalhes mais sórdidos e duros, mas ainda assim acha que eles não podem ser tão ruins e que no final, são um pai e uma mãe, então devem ter amor suficiente para mudar. Por isso, pelo menos, ela quer conhecê-los. Eu me recusei a abrir essa porta novamente. Sempre esperei, talvez até tenha dado como certo, que com o tempo ela deixaria esse assunto de lado e pensei que eventualmente ela compreenderia que não é simplesmente uma discussão familiar, mas hoje tudo mudou. Eu havia chegado em casa depois de um dia longo e exaustivo no trabalho. Entrei em silêncio, sem esperar nada fora do comum e ao entrar, ouvi vozes vindas da cozinha. Minha noiva e sua melhor amiga estavam conversando e elas não me ouviram chegar. Ouvi minha noiva dizer à sua melhor amiga que ela havia procurado meus pais pelas minhas costas e não só os encontrou, mas na verdade foi vê-los sem me dizer e aparentemente, também decidiu por conta própria convidá-los para o nosso casamento como uma surpresa. Era uma surpresa completa porque eu iria descobrir no dia em que me casasse da pior forma possível, embora para ela fosse ser muito bom. Minha noiva falava com entusiasmo, dizendo que mal podia esperar para ver minha cara quando visse meus pais sentados na primeira fila no dia do nosso casamento. Sua melhor amiga, por sorte, interveio, e naquele momento eu fiquei mais grato a ela do que jamais poderia expressar. Ela não se limitou a concordar como se fosse uma surpresa inofensiva, porque ela conhecia parte da história. Em vez disso, ela apontou exatamente porque era uma má ideia e disse à minha noiva, com firmeza e sem rodeios, que o que ela estava fazendo poderia dar muito errado e que era errado fazer algo assim pelas minhas costas, que se eu queria ver meus pais, era por uma razão genuína. A melhor amiga disse à minha noiva que ela deveria ter respeitado meus desejos, porque se fizesse isso no meio do casamento, seria como começar com o pé esquerdo, ou muito pior, mas em vez de ouvir o aviso de sua amiga ou de repensar este plano que só ela queria, minha noiva começou a defender ainda mais a ideia. Começou a defender suas ações dizendo que, como seria minha esposa, tinha o direito de tomar certas decisões sobre o que era melhor para mim. Disse que acreditava que seria bom para mim me reconectar com meus pais e que de alguma forma, isso me ajudaria a curar e que também era justo para ela entrar em um casamento com uma pessoa com um relacionamento saudável com os pais. Senão ela não sabia como eu poderia ser um bom pai para nossos futuros filhos. Ela também disse à sua amiga que eu só estava exagerando o tempo todo e que não acreditava que meus pais fossem realmente tão ruins depois de conhecê-los melhor. Apesar de tudo que eu havia contado sobre minha infância, ela achava que porque os viu por algumas horas ou o que quer que fosse, eles eram umas doçuras de pessoas e continuou falando que agora eu era um homem adulto e que já era hora de seguir em frente e me reconciliar com meus pais. Ela fez exatamente o que eu implorei que não fizesse. Ela os deixou entrar novamente e não se conecta com isso. Não apenas teve uma conversa com eles, mas planejou levá-los ao nosso casamento. Depois de ouvir tudo isso, não quis armar um escândalo, não queria que minha noiva nem sua amiga soubessem que eu as estava ouvindo. Então, sem fazer barulho, saí de casa em silêncio. Precisava me afastar, criar algum espaço entre nós, porque estava prestes a explodir. Pensei em ir caminhar, mas se deixasse o carro na entrada, seria muito suspeito quando o vissem. Quando finalmente voltei para casa, várias horas depois, minha noiva não me perguntou onde eu tinha estado e agia normalmente. Estava sorrindo, conversando, se comportando como sempre, mas eu não conseguia fingir, nem consegui falar com ela. Pedi desculpas e subi para descansar, mas descansar não é uma opção quando são 3 da manhã e continuo pensando nisso. Continuo pensando que não quero me casar agora porque ela não consegue aceitar essa parte de mim. Algo tão ruim que se compara a proibi-la de ver seus pais depois do nosso casamento. Eu nunca faria isso porque sei o quão importantes eles são para ela, mas ela não consegue entender o quão importante é para mim ter meus pais fora da minha vida. Sei que o casamento é um evento importante, mas meus pais são um não rotundo. Temos que ter uma conversa muito séria com minha noiva, mas agora não é o momento, e por isso escrevo aqui. Atualização. Finalmente pudemos nos sentar e conversar com minha noiva sobre o que eu tinha ouvido, e olhei diretamente em seus olhos e disse com honestidade que tinha escutado sua conversa com sua melhor amiga. A parte em que ela admitia que havia procurado meus pais e os convidado para o casamento. Eu não ia começar uma conversa dizendo como ela estava mentindo para mim. Deixei muito claro que não queria meus pais lá. Expliquei novamente exatamente por que não os queria lá e por que os havia afastado da minha vida, coisas que ela já sabia. Apenas refresquei sua memória. Isso não era um simples capricho nem uma demonstração de teimosia, era um limite que eu precisava
precisava que ela respeitasse, especialmente porque afetava um dos dias mais importantes da minha vida. Ela tentou discutir comigo e disse que não foi sua intenção agir pelas minhas costas e que suas intenções eram boas. Disse que como íamos nos casar e ela seria minha esposa, sentia que tinha o direito de conhecer as pessoas que me criaram. Para ela, era como se estivesse autorizada a acessar essa parte da minha vida, mas eu não podia aceitar isso. Eu disse a ela que ser minha esposa não lhe dava o direito de tomar decisões por mim sem me consultar primeiro, especialmente decisões que tocavam meu passado e minha dor. Eu precisava que ela entendesse que isso não era mais parte da minha vida e que ela não estava autorizada a acessar. Foi então que minha noiva me disse que meus pais não pareciam tão maus e que negavam ter feito muitas das coisas que eu disse, e ela me explicou que havia falado com eles pessoalmente, e embora admitissem não ser os melhores pais, agora pareciam diferentes, mais reflexivos, mais maduros e genuinamente arrependidos. Ela insistiu que eles haviam mudado, que eu só precisava vê-los com meus próprios olhos, mas a questão é a seguinte: eu já os vi e ouvi com meus próprios sentidos que eles haviam mudado, o que foi uma maldita mentira. Ela falou sobre como o tempo muda as pessoas, como o passado não deveria definir o futuro e como dar-lhes esta oportunidade me permitiria comprovar isso, que eu não me arrependeria. Ela me disse que eles sentiam minha falta, que sentiam falta do filho deles e que estavam realmente emocionados por terem sido convidados para o casamento, e enquanto ela falava, pude ver que ela realmente acreditava no que dizia. Além disso, eles são hábeis manipuladores. Ela até os comparou com seus pais, dizendo-me que nenhum pai é perfeito e que eu estava punindo injustamente os meus depois de tantos anos. A comparação foi que o pai dela uma vez não a deixou ir à casa de uma de suas amigas porque estariam sem supervisão e ele achava que poderiam fazer uma festa lá, como se me deixar sem comer por 2 dias ou me bater com um prato fosse uma criação igualmente boa. Sentei com ela porque eu realmente a amo, para fazê-la ver o que realmente estava acontecendo, mas em vez disso, ela preferiu continuar defendendo meus pais, e eu não aguentei mais. Eu ia me casar com ela amanhã, mas já lhe disse que não vou, e não só porque não quero me casar com meus pais lá, mas porque não quero me casar com alguém que não respeita meus limites. Não estamos discutindo quantos filhos queremos ter, onde morar ou esse tipo de coisa, onde uma comunicação clara e ceder fazem parte de um relacionamento saudável. Isso não é da conta dela, e ela não pode fazer isso porque acha que outra pessoa tem que ter pais. Se meus pais nunca tivessem me tirado do sistema, hoje eu seria basicamente um órfão, e para ela isso não mudaria absolutamente nada. Ela não é a pessoa por quem pensei que havia me apaixonado, e casar com ela seria um erro terrível. Lamento que não tenhamos chegado a nada com a conversa, mas era a última oportunidade para consertar isso. Atualização 2. Hoje deveria ser o dia do meu casamento e, em vez disso, tornou-se um dos dias mais difíceis e dolorosos da minha vida, mas também um dos mais claros. Mal dormi na noite passada, fiquei acordado a noite toda com a mente girando. Não posso me casar com alguém que não respeita meus limites. Não posso construir um futuro com alguém que se recusa a me ouvir quando falo da minha dor, que age pelas minhas costas e convida as mesmas pessoas das quais lutei tanto para me afastar, sem meu consentimento. Não posso estar com alguém que me diz que estou exagerando quando a única coisa que tento é me proteger. Isso não era apenas sobre meus pais, era sobre confiança, sobre segurança emocional, sobre se a pessoa com quem eu ia me casar realmente me via e me aceitava completamente. Porque se ela não me aceita sem pais, então ela não me aceita como sou e quer que eu mude antes mesmo de nos casarmos. Minha agora ex-noiva ainda achava que cancelar o casamento era apenas uma birra minha, mas eu repeti para ela novamente, de manhã cedo, que o casamento estava completamente cancelado. Ela me olhou, balançou a cabeça e me disse que eu tinha que parar de exagerar por causa da nossa última conversa. Disse-me que já era tarde demais para voltar atrás. Ela disse que estava indo para o local do evento para se encontrar com sua maquiadora e as damas de honra e que esperava que eu fizesse o mesmo. Depois, acrescentou que meus pais iriam comparecer, gostasse ou não, e que depois do casamento poderíamos voltar a falar sobre o assunto, que talvez não precisássemos vê-los o tempo todo, e com isso, ela se foi com seu vestido. Como ela não estava me ouvindo, liguei para os pais dela e disse que o casamento estava oficialmente cancelado. Eles ficaram surpresos e começaram a me fazer perguntas, querendo saber o que havia acontecido. Então, eu lhes disse a verdade, tudo. Eles não reagiram nada bem e pude notar que pensavam o mesmo que minha ex-noiva, que eu deveria ter um pai ou não estaria completo, mas informei que minha decisão era final. Depois de falar com os pais dela, comecei a receber uma avalanche de ligações da minha ex-noiva, uma atrás da outra, e quando finalmente atendi, ela gritava ao telefone, chorando histericamente, desabafando tudo o que sentia. Chamou-me de covarde por cancelar o casamento e disse que eu a havia humilhado na frente de todos. Repetidamente, ela gritava que nunca me perdoaria pelo que eu havia feito, mas então ela disse algo que cruzou todos os limites. Com veneno na voz, ela me disse que meus pais tinham razão em me abandonar quando eu era criança e disse que eu não merecia ter ninguém na minha vida, que eu estava quebrado, que não era digno de ser amado e que estava destinado a ficar sozinho. Foi cruel e foi intencional. Nesse momento, eu disse a ela que já tinha ouvido o suficiente. Informei que empacotaria suas coisas e as deixaria do lado de fora para que elas pegasse, já que está em minha casa e eu pago por ela. O nome dela não está na hipoteca. Ela continuou gritando, mas eu terminei a chamada. Desde então, meus amigos, que conhecem toda a minha situação,
tem me dado seu apoio, mas a família da minha ex-noiva acha que estou errado. A verdade é que não me importo com o que eles pensam e se eles gostam tanto dos meus pais, podem adotá-los. Sei que tomei a decisão certa. Se os papéis estivessem invertidos, eu jamais teria feito a ela o que ela fez a mim, e se ela tivesse me dito que uma parte de seu passado era dolorosa ou que certas pessoas não eram seguras para ter em sua vida, eu teria respeitado sem questionar. Quando ela diz não para algo, eu escuto. Quando ela expressa desconforto, eu levo a sério. É isso que o amor e o respeito deveriam ser. Mas quando se tratou de mim, ela não me ofereceu o mesmo. Ela não respeitou meus limites. Então acabou. Atualização 3. Não tenho muito para atualizar sobre minha vida, porque depois de tudo o que aconteceu, terminei definitivamente com minha ex-noiva. Ela passou para pegar suas coisas uma semana depois e não dissemos uma única palavra. Apenas pegou seus pertences e foi embora. Para mim, tudo bem, porque não havia muito mais a dizer. Sei que ela estava com raiva pelo cancelamento do casamento, mas não é como se ela tivesse me deixado outra opção depois do que fez com meus pais. Mas falando em demônios em forma de pessoas, meus pais não foram avisados de que o casamento seria cancelado. Entre todos os problemas relacionados ao cancelamento, esqueceram-se deles, e de qualquer forma, eles apareceram no local e quando chegaram e não os deixaram entrar, porque efetivamente não haveria casamento. Eles pensaram que era uma desculpa que eu havia inventado para impedi-los de entrar, embora certamente não houvesse casamento. Não sei se ligaram antes para minha ex e ela não quis atender por raiva, ou se ligaram diretamente para mim do local, mas queriam saber o que fazer com eles. Eu disse que, se eles não quisessem ir embora, podiam chamar a polícia e assim foi, especialmente porque tentaram invadir o local, o que é completamente ilegal. Então, foram apresentadas queixas. Não foram acusações graves, mas meus pais ligaram para minha ex para pedir que ela fosse ajudá-los e minha ex respondeu que, como não ia mais se casar comigo, eles também não eram parte de sua família e que não era problema dela. Eu sei disso porque, depois de contar isso aos pais dela, eles me ligaram para me dizer para cuidar dos meus, que já tinham problemas suficientes pagando por um casamento que eu havia decidido cancelar. Quando respondi, eles não são meus pais. Eu causei este problema, e quem decidiu cancelar este casamento foi a filha de vocês. Quando fez o que fez, eles desligaram na minha cara. Embora não sem antes ameaçar que seus advogados entrariam em contato comigo por isso e até agora, não o fizeram, e duvido que tenham um bom caso contra mim. Meus pais, inclusive, demonstraram mais uma vez ser exatamente o que eu avisei que eram e não é como se eu não tivesse dito desde o início. Edição. Passaram-se quase 6 meses desde aquela conversa com os pais da minha ex e até agora, não tive notícias dos seus advogados.